Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome de Jesus. A paz do Senhor para todos que estão nos ouvindo, para os que também irão nos ouvir esta madrugada, que vão nos ouvir amanhã. Eu glorifico a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez falando do seu amor, da sua graça e das suas misericórdias. Davi disse que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, diz o Senhor dos Exércitos. E eu creio na palavra do Senhor. E eu creio nessa palavra que transforma, que gera vidas. Eu creio nessa palavra que é tremenda, que é poderosa. Messia Cardoso, seja bem-vinda em nome de Jesus. Cícero, seja bem-vindo em nome de Jesus. Valda, que Deus abençoe todos vocês que estão chegando para nos ouvir. Que Deus abençoe o lar de vocês, a família de vocês. Vera Santos, seja bem-vinda em nome de Jesus. Olá, Vera, glória a Deus que está conosco. Janaína, paz, meu amor, glória a Deus. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Independente de qualquer situação, independente da nossa situação financeira, da nossa situação física, emocional. Este é o dia que fez o Senhor e precisamos nos alegrar nele, porque Deus ele é tão maravilhoso que ele renova suas forças. Deus é tão maravilhoso que a cada dia ele nos renova e a palavra dele começa a gerar vida em nós. E eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês, porque vocês têm assim nos acompanhado, têm nos apoiado. E eu quero, antes de começar a ministração, pedir perdão a vocês que eu não tenho conseguido responder a vocês com a precisão que eu gostaria e da forma com que vocês merecem. É que às vezes também eu saio para ministrar em outros lugares e fica assim muito difícil para mim estar olhando os recados, tudo, mas na medida do possível eu estou orando, tenho buscado as madrugadas e orado por vocês, pelos familiares de vocês. Hoje eu fui ministrar numa granja em Gravatá e foi uma bênção. Deus se fez presente naquele lugar. Muito obrigada a todos que oraram por mim, que intercederam pela minha vida. Eu posso sentir a oração de vocês onde eu estou. E eu louvo a Deus por isso. Eu já cheguei aqui muito tarde, mas eu glorifico a Deus porque essa é a oportunidade que eu tenho de falar do seu amor, da sua graça, das suas misericórdias. E quero dizer para vocês que hoje nós iremos falar, bendito seja o Senhor, como o mundo te vê e como Deus te vê. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ele é maravilhoso, igreja. O Senhor reina. A Bíblia diz que ele está assentado no grande, alto e sublime trono, mas ele intercede por nós. Então, apesar do cansaço, apesar das decepções, das dores, Fádia, seja bem-vinda em nome de Jesus, querida. Apesar de qualquer situação, Deus ele é maravilhoso, né? Deus não olha para mim e para você com o que você tem, pelo que você tem, não. Deus olha para nós pelo que somos, porque ele é que conhece a nossa natureza, ele é que conhece o nosso interior. As pessoas olham para nós pelo que nós temos e Deus olha para nós pelo que somos, pela nossa essência. Amém? E nós vamos agora começar a ministração da palavra do Senhor, que realmente eu não quero cansar vocês. Se vocês estiverem com a Bíblia aí pertinho de vocês, eu convido a vocês a abrirem no livro de João, capítulo 9, bendito seja o Senhor. Iremos ler do versículo 1 ao versículo 9 também, que diz assim a epígrafe do texto: a cura de um cego de nascença. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Aleluia. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém
pode trabalhar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isto, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, ouçam bem, então os vizinhos e os que antes os conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não. Outros: mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Aleluia, glória a Deus. Lemos até o 9, vamos agora para o versículo 18 em diante, que diz assim: os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele e lhes perguntaram: é este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é agora que está vendo? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo, e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Aleluia, glória a Deus. Os pais deles disseram isto porque estavam com medo dos judeus, pois eles já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais lhe disseram: ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhes disseram: diga a verdade diante de Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Aleluia, glórias sejam dadas ao nome de Jesus, o Nazareno. O mundo olha você pelo que você tem. Deus olha você pelo que você é. Deus olha a sua essência. Porque a Bíblia diz que Jesus estava caminhando e viu um homem cego de nascença. E os discípulos começaram a interrogar Jesus e dizer assim: mestre, quem foi que pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Eu fico trazendo para os dias de hoje, queridos, quando alguém está passando por uma dificuldade, ou enfermidade, ou seja, uma dificuldade financeira, ou espiritual, ou uma depressão, ou qualquer tipo de dificuldade ou física, as pessoas já ficam olhando para você, julgando o que ele está vendo que você tem. Se você não tem uma boa condição financeira, eles vão julgar. Ele está assim porque está em pecado. Ele está assim porque roubou. Ele está assim porque adulterou. Ele está assim porque está nas drogas. Ele está assim porque se prostituiu. Ele está assim porque fez por onde? Mas os discípulos ficaram tão inquietos porque sabiam que esse homem era cego de nascença. Então eles perguntaram logo: olha, mestre, eu preciso saber, ele nasceu cego? Foi por causa dos pais dele? Eles queriam culpar alguém de alguma forma. Se era por causa dos pais que aquele homem havia nascido cego. Aí eu acho interessante, Jesus disse para ele. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Dá glória a Deus, igreja, porque é uma palavra profética. Você pode descobrir: olha, eu estou assim, não é porque eu estou em pecado, não.
Eu estou assim não é porque o meu pai pecou, não. Eu estou assim não é porque eu não seja dizimista fiel na casa do Senhor. Eu não estou assim porque não é porque eu não sou uma pessoa salva em Cristo Jesus. Eu estou passando esta dificuldade, eu estou nesse deserto, não é porque eu nego esmolas. Eu estou passando esse deserto, não é porque estou em pecado. Eu estou passando esse deserto, não é porque eu estou em adultério. E nem porque os meus pais pecaram. Eu estou passando esse deserto para que a glória de Deus seja manifesta em minha vida. E Deus, quando olha para você, em meio às tuas tribulações ou teus pecados, seja em que área for, quando ele olha para você, ele não vê logo o teu pecado. Deus vê diferente do homem, queridos. Deus olha a tua essência. Normalmente, quando vamos passando, a gente olha assim e diz assim, olha ali, lá vai o drogado. Ouça bem, em nome de Jesus. Nós precisamos mudar a visão, queridos. Nós precisamos mudar as palavras. Nós precisamos mudar os sentimentos. Nós precisamos mudar os nossos pensamentos. Nós precisamos mudar a nossa visão espiritual. É por isso que Deus colocou essa palavra no meu coração. Aleluia, bendito seja o Senhor. Quando Jesus vê um drogado ali, ele vê diferente da gente. Muitas vezes nós passamos, olha ali, lá vai o drogado. Eu sei que tem muita gente que se encontra assim, que usa esses termos, que falam assim, olha ali, lá vai uma prostituta, lá vai um bêbado, lá vai um fumante. Queridos, ouça bem na autoridade do nome de Jesus. Eu não estou aqui para condenar, nem censurar quem bebe, quem fuma, quem está na prostituição, quem está nas drogas. Não, eu não estou aqui para censurar nada. Sabe por quê, igreja? Porque eu, Iranise Lopes, eu não tenho tempo para perder tempo. Eu falo da palavra que restaura. Eu falo da palavra que salva. Eu falo da palavra que cura. Quem pecou, Senhor? Ele ou os pais? Nem ele, nem os pais. Foi para que se manifestasse a glória de Deus. Então, precisamos aprender quando vemos um drogado ou um bêbado, aleluia, glória a Deus. Quando a gente vê qualquer coisa dessa natureza, não é para dizermos, olha o drogado. Nós precisamos ter a visão de águia, queridos. Antes das pessoas censurarem você e dizer assim, lá vai ela, era uma prostituta. Lá vai ele, era um drogado ou é um drogado. Antes disso, de Deus ver isso tudinho, Deus vê o homem. Antes das pessoas te acusarem, antes das pessoas te atirarem pedras, eu quero que você entenda nesta noite, em nome de Jesus, ele vê a tua essência. O homem olha e diz, ali lá vai um ladrão. Jesus olha e diz, ali vai o homem. Dá glória a Deus por esta palavra. Uns olham e diz, vai passando uma prostituta. Jesus olha e diz, vai passando uma mulher. Aleluia, glória a Deus. O mundo vê o que nós temos e Deus vê o que temos dentro, a nossa essência. Isso é que importa para Deus. Mas parece uma contradição aquilo que eu estou falando esta madrugada. Ora, se ele está ali nas drogas ou ela está na prostituição, como é que Deus vê a mulher e como é que Deus vê o homem? Deus vê um homem pecador, vê uma mulher pecadora e que precisa ser alcançada por esta palavra da graça. E como ouvirão se não há quem pregue? Como é que eles vão ouvir se eu, como igreja do Senhor Jesus, me posiciono, passo de largo e digo, ali está um drogado, ali está um esmoléu, ali está um pedinte, ali está um bêbado, um perdido, ali está um avarento. Como é que esse povo pode ouvir a palavra, pode sentir amor, se eu passo e começo a falar do que ele é, do que eu estou vendo? Eu preciso olhar para ele como Jesus olha. Eu preciso olhar para ele de uma forma especial. Eu preciso olhar para ele com amor. Porque quando a gente olha com amor para as pessoas, primeiro não enxergamos os defeitos dela. Quando nós olhamos para as pessoas com amor, Deus vem trabalhando e vem restaurando a vida dessas pessoas através da minha vida.
Nós fomos salvos para levar a palavra. Nós fomos salvos para testemunhar, não para apontar. Eu não estou aqui essa madrugada, queridos, para apontar a vida de ninguém, porque eu não tenho tempo para perder tempo. É chegado o reino de Deus e eu preciso ministrar a palavra como ela precisa ser ministrada. Eu quero trazer um despertamento para essa igreja, que antes de você ver aquela posição externa daquele homem, daquela criatura, procure ver quem é ele. Procure cuidar das suas feridas, procure colocar remédio, procure levar amor, palavra de conforto. Não julgue pela aparência. Muitas vezes eles têm uma essência maravilhosa. Muitas vezes estão jogados nos seus delitos e pecados, porque você ainda não foi dizer que Jesus ama. Talvez Deus esteja contando com você para dizer que Deus o ama, que tem um plano maravilhoso na tua vida. Nós precisamos, amados, fazer a obra do Senhor. No versículo 8, ele diz o seguinte, no 6, perdão. Depois de dizer isto, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O Senhor, depois que ouviu toda essa interrogação, porque o cego estava ali, os discípulos começaram a questionar. Querido, olha, não questiona não. Se vê algum necessitado, não vai questionar não. Vai lá e leva uma palavra de restauração. Para que você é salvo? O que você está fazendo neste mundo? Que valor tem a tua vida? Tu precisa levar esta palavra graciosa, grandiosa, poderosa e maravilhosa, querido. Tu precisa levar essa palavra. Não é para tu olhar para o cego. Deve ter sido pecado. Se não foi ele, foram os pais. Não, Deus não quer que diga isso. Ele está bêbado porque quer. É a opção dele. Não é para dizer isso. Ele está drogado porque ele quis. Conselho não faltou. Ele caiu nessa porque ele quis. Queridos, ouça bem na autoridade que é sobre todo nome, na autoridade do nome de Jesus. Há um despertamento de Deus para você. Aleluias. Bendito seja o Senhor. Deus te mostra essa situação para que você vá ao encontro do necessitado e leve a palavra, querido. Ele diz no livro de Marcos, eu não lembro agora o capítulo, mas é bom vocês sempre estarem pesquisando em casa. Ele diz, e os sinais seguirão os que creem. Quando ele disse isso, ele não estava falando para o pastor da minha igreja, não. Quando ele disse que os sinais seguiriam os que creem, ele não estava falando para os presbíteros, não. Nem para os diáconos, nem para os missionários, as missionárias, não. Nem apóstolos. Quando ele disse, os sinais seguirão os que creem, ele estava falando para mim. Ele estava falando para você que está em casa. Ele estava falando para você que olha o necessitado e ignora. Ele estava falando para cada um de nós. Quando ele disse, os sinais seguirão os que creem, ele disse, olha, em meu nome, tu expulsarás demônios, querido. Em meu nome, tu vai orar pelos enfermos e eles vão ser curados, queridos. Em meu nome, tu vai orar por libertação e eles serão libertos. Libertos das drogas, da bebida, da depressão, de qualquer tipo de prisão que o demônio veio lançar em sua vida, querido. Olha, você foi chamado para servir. E se você não serve para servir, você não vai servir para subir. O que é que você tem feito para o reino? Então não é olhando e censurando que nós vamos chegar em algum lugar. Nem tampouco as pessoas. As pessoas estão precisando do meu abraço, da minha oração, de uma palavra de conforto. Então, se você serve a Deus em espírito e em verdade, os sinais vão seguir você. Isso quer dizer que quando você for passando, aleluia, glória a Deus, que quando você for passando e ver o enfermo, sabe o que vai acontecer? Porque os sinais estão seguindo você. Você vai orar por eles e eles vão ser curados.
Aleluia. Bendito e exaltado seja o Senhor. Eu creio até os ossos. O que vai acontecer com você, Igreja de Jesus, quando se posicionar? Você vai passar, sabe por quem? Pelos drogados. E você vai colocar as mãos sobre a cabeça deles. E você vai orar e eles vão ser libertos, sabe por quê? E os sinais seguirão os que creem. Você vai passar pelos que estão endemoniados. E você vai orar e eles vão ser curados. Você veio para isso, queridos. Não é para ficar apontando erros, nem tentando adivinhar se foi ele que pecou ou foi os pais dele. Deus não abre uma porta de emprego para A, para B, para C. Deus não dá um casamento a A, B e C. Ou ela está em pecado, ou foi algum trabalho que fizeram. Eu escuto crente dizendo isso, eu fico estarrecida, querido. Ó, a palavra de Deus diz que toda arma preparada contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, aleluias. Então, toda arma que se preparar contra você, só em pensamento você condena. As que forem preparadas contra você. Então, essas coisas não pegam em cristão. Trabalhos, bruxarias, feitiçarias, encantamentos, não pega no povo de Deus. Então, nós precisamos parar de julgarmos os nossos irmãos, porque a palavra diz para mim, olha, Iranise, na medida que você julgar, com esta mesma medida, nem mais nem menos, eu vou julgar você. Então, amados, nós precisamos ter cuidado, porque a palavra, ela gera vida. É para olharmos para os necessitados, os caídos, amados, com amor. É para já chegar junto quebrantados e chorando. Não é para dizer, especular a vida dele. Os vizinhos, normalmente, alguns vizinhos, ou a maioria, enfim, eles gostam de especular as nossas vidas. Imagina direitinho que muitas vezes nós pensamos assim, o vizinho sabe mais da vida dele do que da minha, não é assim? Que muita gente diz. Porque se preocupa mais com a vida dos outros do que com a dele mesmo. Mas o que é que acontece? Quando estamos procurando andar na palavra do Senhor, quando estamos procurando andar na verdade, e nos convertemos ao Senhor, e pegamos a palavra de Deus, e vamos para a igreja, vamos para o culto, vamos buscar a Deus, começamos a nos posicionar, a acertar, independente de religião. Eu não estou falando de religião, porque eu não tenho tempo para perder tempo. Eu venho falar aqui a palavra da cruz. Esta é a palavra que pregamos, o evangelho vivo. Aleluia, glória a Jesus. Então, o que me chama a atenção é que quando as pessoas faziam determinadas coisas erradas e lá na frente eram libertos, olham e dizem assim, você lembra daquele homem? Era drogado e hoje está na igreja. E começa aquela especulação. Você se lembra de fulana? Vivia na bebida e hoje não vive mais. É para se alegrar, porque está havendo uma restauração de Deus na vida dessa pessoa. Se você fica viúva e casa novamente, a sociedade vai condenar você. Se você fica viúva e você não casa novamente, dizem que você devia casar. Então, o bom é estarmos na vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. As pessoas tentam tomar conta da nossa vida como se fosse propriedade delas. Olham para você e dizem, olha, aquele homem está desempregado porque quer, está desempregado porque não gosta de trabalhar. Está vendo aquela mulher? Ela está na prostituição porque ela escolheu. Não, ela não escolheu não, queridos. Ele não escolheu estar desempregado não, querido. Está passando por um processo que talvez esteja na escola de Deus. Deus viu aquela situação difícil em que ele entregou-se à prostituição, ou a drogas, ao que for, a bebida. Deus pegou aquela situação ali que já estava e Deus vai começar a trabalhar para abençoá-lo dentro daquilo ali, para mostrar a ele que não é a vida que Deus quer.
Então, se Deus não está condenando porque ele está drogado, se Deus não está condenando porque ela está em prostituição e Deus está levando uma palavra de restauração, por que eu vou passar por ela? Por que eu vou passar por ele dando as costas? Como se ele estivesse fedendo, queridos. Eu tenho que fazer como Jesus fez. Eu passar e quando eu ver, eu me curvar, me embaixar e perguntar onde está doendo e qual é a necessidade. Quando os discípulos começaram a especular a vida desse cego, querendo saber quem errou, quem pecou, alguma coisa houve. Alguma coisa houve. Coisa boa ele não estava fazendo. O homem já era adulto, ele nasceu cego. Coisa boa os pais dele não estavam fazendo. Normalmente é assim. Coisa boa não está fazendo, senão não estaria passando por isso. Coisa boa não está fazendo, senão teria conseguido um emprego. Coisa boa não está fazendo, senão a família apoiava mais. Querido, cuidado com a língua. No caso desse homem, nem foi ele que pecou, nem os pais. Foi para que se manifestasse a glória de Deus. E eu vou te fazer uma pergunta na autoridade, que é sobre todo nome. Na autoridade do nome de Jesus. Quando você vê algum caído, em nome de Jesus, não vai especular porque ele está caído. Pode ser que a queda dele tenha sido para se manifestar a glória de Deus. Pense nisso nessa madrugada. Talvez ele esteja desempregado, queridos, para que a glória de Deus venha a ser manifestada através dessa espera na vida dele. Talvez o teu filho esteja nas drogas, para a glória de Deus ser manifesta na vida dele e ele ser liberto. Talvez a tua filha esteja na prostituição. Não se condene e nem condene ela. A glória de Deus vai ser manifesta na vida dessas pessoas, porque Jesus está voltando e ele tem pressa para salvar, para resgatar, para preparar o homem e levar para o céu. Esse povo todo que está perdido, querido, Deus está olhando para cada um deles. Deus não vai perdê-los de vista. Eles estão sendo assistidos pelo Senhor. A tua casa está sendo assistida pelo Senhor. Os teus filhos estão sendo assistidos pelo Senhor. Os teus parentes, os teus amigos. Deus não desampara ninguém. Aleluia, glória a Deus. Ele não vai desamparar você. Ele não vai desamparar a sua casa. Ele não vai desamparar a sua família. Bendito seja o Senhor. Só que no momento aqui Jesus para. E o Senhor cospe na terra e faz um lodo, cria ali uma lama e unta os olhos daquele cego. Bendito seja o Senhor. E ainda diz o cego, olha cego, vai agora lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. Bendito seja o Senhor. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Queridos, o cego foi ao tanque de Siloé, lavou os olhos e voltou vendo. Aí começa, quem toma conta da vida do cego? Quem toma conta da vida do cego? Quem começa a tomar conta da vida do cego são os vizinhos, queridos. Que eu nunca vi um povo para se preocupar tanto com a vida dos outros. Verinha, seja bem-vinda em nome de Jesus. Os vizinhos começaram a tomar conta do cego. É impressionante. Qualquer mudança, pergunte o vizinho. Qualquer coisa, pergunte o vizinho, que ele vai saber mais da sua vida do que você. Infelizmente é assim, querido. Então, o que eu acho interessante, que depois que o cego voltou vendo, aí diz aqui no versículo 8, então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como um mendigo, perguntavam, não é este o que ficava sentado pedindo esmola? Começaram, né? Oxente, foi que houve. Ele está diferente. Não era ele aquele mendigo que ficava ali pedindo esmola. Ele não era cego, né? Vocês lembram? Os olhos dos vizinhos começam a se concentrarem toda na vida desse cego. E ainda disseram aquele esmoléu, aquele cara lá que ficava pedindo esmola. Enquanto os vizinhos estavam dizendo, aquele cego ali, não era ele? Aquele esmoléu que ficava no meio da rua,
com a cuia pedindo esmola, enquanto os vizinhos olhavam ele deste jeito, de uma forma terrível, sem amor, sem compaixão. A Bíblia diz aqui que Deus viu um homem querido. Oh, aleluia, glória a Jesus. Jesus viu um homem antes de ver o mendigo. Jesus viu um homem antes de ver o drogado. Jesus viu um homem antes de ver o prostituto. Jesus viu o homem antes de ver o bêbado. Jesus vê a mulher, querido, antes de ver uma prostituta. Jesus vê uma mãe antes de ver uma prostituta. Jesus conhece a nossa essência e só Deus sabe porque caiu e ficou prostrado. Cabe a mim como igreja e a você como igreja fazer alguma coisa, bendito seja o Senhor. Jesus viu um homem. Oh, aleluias. Quando você vê um drogado na rua, você passa de largo. Aí você fala para quem está do seu lado, olha um drogado. Eu quero te ensinar na autoridade que é sobre todo nome, na autoridade do nome de Jesus. Não olha mais um drogado, querido. Tu faz como Jesus fez. E Jesus, enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. O povo viu o cego, Jesus viu o homem. O povo vê teus defeitos, Jesus vê tua essência. O povo vê todas as coisas que você venha fazer errado. Jesus recolhe tuas lágrimas. Então, Jesus não vê como o mundo vê. Nós precisamos mudar a visão. Não veja mais um mendigo, veja um homem. Um homem que tem uma alma, um homem que tem um coração, um homem que precisa que você, que vai passando ali, não o ignore, pare e diga, Jesus ama você. Você quer um copo de água? Você está precisando de alguma coisa? Você quer que eu ore por você? Ou você deixa eu orar por você? Queridos, é isso que Jesus quer de nós. Sabe o que é que está acontecendo? A igreja não está se posicionando. A igreja de Jesus não está se posicionando porque o Senhor dá tantos exemplos, são tantos exemplos. Deus tem tido tanta paciência conosco. E nós não estamos, muitas vezes, fazendo a nossa parte. Porque Deus escolheu a nós para irmos, para resgatar vidas. Aí eu passo e ignoro. Ele está muito sujo. Eu passo e ignoro. A fama dela não é boa. Eu não vou parar para conversar com ela, porque a fama dela não é boa. Eu não vou parar na porta dela, porque o filho dela é drogado. Deus escolheu contar conosco. E eu olho, vejo um drogado, não vejo um homem. E eu olho, vejo uma prostituta, não vejo por trás da prostituta uma mulher carente. Aleluias. Eu olho, vejo uma criança. Lá vai aquela criança pedindo esmola. Deus olha para ela e vê um anjo. Aleluia. Querido, nós precisamos mudar a nossa visão como igreja. Já está na hora de despertarmos. Precisamos olhar para as pessoas, não com o que ela tem, com os defeitos que ela tem, ou mesmo com os bens que ela tem. Nós precisamos procurar olhar para o ser humano. Por que está doendo? Por que está chorando? Por que está sofrendo? Nós precisamos olhar desse jeito. Mas quando eles indagaram aqui, não é este que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Aí o homem posicionou-se. O homem disse, sou eu. Bendito seja Deus. Vamos para o versículo 18, que diz assim. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto chamaram os pais dele e perguntaram. Porque os judeus não estavam acreditando. Eles já, todos lá sabiam que era cego de nascença. Normalmente, quando se tem uma cegueira de nascença, normalmente não tem cura. Bendito seja o Senhor, até Deus chegar, querido. Talvez a tua enfermidade não tenha cura, até Deus entrar aí. Talvez o médico tenha dito que a tua depressão não tem cura, até Deus entrar aí. Talvez
muitos estejam dizendo, o teu problema não tem solução, até Deus entrar aí, querido. Quando ele ressuscitou ao terceiro dia, ele estava decretando a minha e a tua vitória. Então, vitória em todas as áreas. Ele cura depressão, ele cura câncer, ele cura o que você imaginar. Traz à existência o que não existe. Eu não sei qual a tua necessidade. Eu sei que esse cego de nascença, ele tinha muita vontade de ver. E ele viu. Qual é a tua necessidade nesta noite? Jesus curou um cego de nascença. Muitas vezes nós vamos passando o tempo e vamos nos acostumando com algumas deficiências que começam a surgir nas nossas vidas. Muitas vezes nós temos deficiência por não gostar de orarmos. Nós temos deficiência porque não temos paciência de estudar a palavra de Deus, quando ele diz errais em não examinar as escrituras, porque são elas que de mim testificam, e julgais nela ter a vida eterna. Então, temos muito tipo de deficiência. E muitas vezes nós não enxergamos essas deficiências. Nós precisamos enxergar para que Deus entre e transforme, para que Deus entre e faça morada, para que Deus entre e comece curando essas deficiências. Este homem era cego de nascença, querido. Muitas vezes nós adquirimos deficiência de ontem para hoje, de alguns anos para cá, de 5 anos para cá, de 10 anos para cá, de hoje de manhã até essa madrugada. Adquirimos deficiências, queridos. A deficiência da falta do perdão. A deficiência da falta do amor. A deficiência da falta de submissão à palavra de Deus. A deficiência da falta de submissão aos pais. A deficiência da falta de submissão aos seus superiores. A deficiência da falta de submissão aos seus líderes e ao seu pastor. Muitas vezes, amados, estamos pior que esse cego. Estamos com deficiência. A deficiência de conseguir amar alguém. Estamos com deficiência de sabermos lidar com relacionamentos. Estamos com deficiência de entendermos os planos de Deus para a nossa vida. Queridos, deficiência não é só física. É emocional, é espiritual. A deficiência aqui do cego era física, mas eu estou te trazendo para que tu venha entender que talvez tenha outros tipos de deficiência, mas Deus te cura esta madrugada. Eu estava conversando com um cidadão hoje, e ele conversando comigo, ele disse que o maior problema dele é se relacionar. Por algum problema, não sei, assim, ele se separou, e ele disse que a maior dificuldade dele era se relacionar com outra pessoa. Eu disse que ele orasse e pedisse a Deus uma orientação, porque Deus veio para dar vida em abundância, e que ele tinha que quebrar isso, porque Deus não quer que ele viva uma vida virtual. Deus quer que ele viva uma vida real, queridos. Qual é a tua deficiência? Deficiência de lidar com os teus filhos? Deus cura. Deficiência com os teus familiares? Deus cura. Deficiência de lidar com os teus patrões? Deus cura. Deficiência de passar por este deserto dando glória? Deus cura. Qual é a tua deficiência? Analise em nome de Jesus qual é a tua deficiência. É de nascença como cego, Jesus também cura. Você adquiriu ela hoje, Jesus também cura. Já tem alguns anos, Jesus também cura. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Qual é a tua deficiência, querido? Deus tem prazer em te curar. Deus tem prazer em te restaurar. Porque a vida que Ele te prometeu foi com abundância. Então não fique preso nos seus medos. Não fique preso nos seus medos. Nem se preocupe com o julgamento dos seus vizinhos. Não se preocupe com o julgamento dos seus familiares. Não se preocupe com o julgamento da sua igreja. Não se preocupe com o julgamento das pessoas que lhe rodeiam. Bendito seja o Senhor. Porque quando os discípulos estavam especulando, perguntando ao Senhor, quem foi que pecou?
Foi ele ou os pais dele? Alguma coisa fizeram, ou de um lado ou de outro, alguma besteira fizeram. Jesus olha para aqueles homens e diz o quê? Nem ele e nem os pais. Foi para que se manifestasse a glória de Deus. Aleluia! Esse é o Deus que eu sirvo, que ressuscita sonhos, que fala conosco, que nos dá alegria, que nos restaura. Você está passando por um processo difícil, é para se manifestar a glória de Deus. Satanás quer lhe culpar, quer que você coloque as mãos na cabeça, que entre em desespero, mas há poder no sangue de Jesus. Esse processo difícil é para manifestar-se a glória de Deus. Este processo difícil é para se manifestar a glória de Deus. O tempo de cantar chegou. Bendito seja o Senhor. Como eu falei, não vou tomar muito tempo. Outra coisa que eu achei muito interessante aqui é que os judeus, bendito seja o Senhor, eles ficaram sem acreditar, né? Que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Aí o que eles fazem? Bom, eu vou procurar os pais dele, porque alguém vai ter que me dar alguma resposta. Tem gente que é assim, querido, toma conta da vida da gente de um jeito que quer uma resposta de todo jeito. Pergunta a mãe, pergunta o pai, pergunta os filhos, pergunta os vizinhos. Se não obter a informação que querem para que fiquem satisfeitos, pega um Uber, pega uma van, vão de bicicleta, vão de qualquer coisa, mas vão buscar longe uma informação para saber da tua vida somente, por curiosidade. E aqueles judeus, eles vão procurar os pais dele, porque se ele está mentindo, os pais não vão mentir. Ouça bem em nome de Jesus. Se este homem estiver mentindo, os pais dele vão falar a verdade. Se ele era cego ou não. Porque ele agora vê. Bendito seja o Senhor. Então os judeus chegaram para os pais dele e disseram assim: é este o filho de vocês? Que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora está vendo, né? Aí as pessoas chegam para a gente: é você mesmo, né? Já se espantam. Aí vão chegar assim, para o pastor José Edson Amaral, vai chegar para você e vai dizer: pastor, é você mesmo? Você era assim, 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 e hoje está assim. É você mesmo? Eu tenho certeza que é você, ou eu estou enganado? É assim que acontece, querido. É você mesmo? Eu conheci você antes. Querido, as pessoas olham o que temos, como eu já falei no início dessa ministração, olham o que temos, né? E o que somos. Deus olha para o que temos dentro de nós. Quando olharam este homem, eu sei que eu estou voltando um pouquinho à ministração, estou bem consciente disso, mas glória a Deus. Quando olharam, disseram assim: esse era o cego, aquele que vivia pedindo esmola. Olha o cego ali. Quando Jesus olhou, disse: ali é um homem, eu estou vendo o homem. Muitos olham e dizem: olha a prostituta, eu não quero nem conversa com ela. Jesus, quando olha, não vê uma prostituta, olha uma mulher. Aleluia, precisamos ter esse olhar. Tia Edileide, glória a Deus, precisamos ter esse olhar. As pessoas não entendem e começam a olhar porque é que ela tem amizade com uma pessoa que não anda nos caminhos do Senhor, porque ela bota dentro de casa, porque é que ela dá apoio, né? E começa só a censura. Não é ele que é assim, não é ela que é assim. Querido, Jesus veio para quem? Ele veio para os bons, foi? A Bíblia diz que ele veio salvar. Veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. E se eu não posso ir, levar uma palavra de conforto, dar um apoio, deixe quem quer ir. Que vá, querido. Que abençoe. Eu fui chamada para abençoar. Se você não sabe abençoar, não atrapalhe. Não censure, querido. Semana passada ministramos aqui sobre os feitos de Mardoqueu. Os teus feitos, amados, tudo que tu tem feito, está no livro de registro do Senhor. Está tudo lá, das coisas pequenininhas, as médias, as grandes, as gigantes. Todos os teus feitos estão lá. Vai ter um momento que Deus vai abrir este livro, o livro do registro, e vai estar lá dizendo o que tu fez, querido. Continua fazendo, continua marchando, continua dando lugar, continua dando glória a Deus. Os teus feitos estão registrados.
Mesmo que alguém esqueça, quando tu estendeu as mãos, mesmo que alguém esqueça que tu desse um abraço, que tu desse um pão, que tu desse um copo d'água, que tu fosse bondosa. Mesmo que as pessoas esqueçam o bem que você fez, Mário Barbosa. Mesmo que as pessoas te deem as costas, há um livro de registro dos teus feitos. Quer Satanás queira ou não, há um livro de registro. E Deus está botando tudo ali. Bendito seja o Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor. Só que quando os judeus, amados, perguntaram os pais se ele era realmente cego e agora está vendo, o que eu achei interessante é que os pais dele, eles responderam assim no versículo 20. Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Como já era um homem, não é? E aqui diz que ele já tinha idade. Os pais também, com medo, não quiseram assumir aquela responsabilidade ali. Não, realmente ele era cego. Eles estavam com medo dos judeus, então eles disseram: olha, ele já é um homem feito, ele já é de idade, já responde por ele. Vá perguntar a ele, porque eu não sei o que aconteceu. Sei que ele está vendo, mas eu não sei o que aconteceu. É a mesma especulação das pessoas com as nossas vidas. Eu não sei o que aconteceu. Eu estou querendo saber o que foi que aconteceu com o Tiago. Que ele está rindo. Eu não sei o que aconteceu, mas ele está diferente. Então as pessoas ficam especulando, querendo saber, para ajudar não, mas quando pode atrapalha. Se você não pode ajudar, não atrapalha. Se você não pode abençoar, não atrapalhe, querido. Mas saiba que você foi chamado para abençoar. Bendito seja o Senhor. Só que eu acho interessante que diz assim: os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais lhes disseram: ele já tem idade, poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa sei. Eu era cego e agora vejo. Aleluia. Bendito e exaltado seja o Senhor. Então, os judeus, os homens chamaram o homem que foi curado da sua cegueira pela segunda vez. E este homem foi falar com os judeus. Aí ele disse: olha, diante de Deus, eu só quero a verdade. Foi isso que os judeus falou. Você é pecador, né? E curou-se assim? Como? Aí ele disse: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei. Aí ele afirma: eu tenho certeza de uma coisa. Eu era cego e agora eu vejo. Aleluia. Sabe que muitas vezes, como igrejas do Senhor Jesus, nós estamos mais cegos do que o cego de nascença? Parece meio esquisito, não é meio estranho? É porque a palavra da cruz, queridos, para os que perecem é loucura, mas para nós que somos salvos é poder, é poder, é poder de Deus. Oh, aleluia! Muitas vezes estamos mais cegos do que isso. Jesus abriu os olhos do cego. Aí Jesus quer abrir os nossos olhos para amarmos as pessoas. Jesus quer abrir os nossos olhos para ajudarmos as pessoas. Jesus quer abrir os nossos olhos para dizer que o deserto está passando. Jesus quer abrir os nossos olhos para dizer: presta atenção, o tempo de cantar chegou. Jesus quer abrir os nossos olhos em relação a amizades. Jesus quer abrir os nossos olhos de muitas formas. Jesus quer abrir os nossos olhos para que não sejamos cegos, querido. Nós, às vezes, estamos insistindo em algo que Deus não quer. E o que é que acontece? Estamos ali insistindo e Deus não quer, e Deus não quer. E Deus mostra e estamos cegos, queridos. Achamos muitas vezes que estamos no caminho certo. E não estamos no caminho certo. Já falamos aqui que a Bíblia diz: há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. E qual é o melhor fim? É estarmos na vontade de Deus. Qual é o lugar mais
seguro da tua vida? É na tua casa? É porque tu mora perto de uma delegacia? É porque o teu esposo é policial? É porque o teu filho é policial? É porque tu tem dinheiro no banco? É porque tu tem um bom carro? Ah, é porque tua casa tem muita segurança e é cercado de alarme? É não, querido. Isso tudo é debalde. O lugar mais seguro do mundo é no centro da vontade de Deus. Você está no centro da vontade de Deus. Este é o lugar mais seguro do mundo. Sabe por quê? Porque ele acampa anjos, queridos. Ele acampa anjos ao teu redor para te guardar, para te livrar, para te proteger. E muitas vezes estamos cegos, queridos. Vamos abrir os olhos para a vida. Vamos abrir os olhos para levar a palavra de Deus. Vamos abrir os olhos e enxergar as viúvas nas suas tribulações, os órfãos, queridos. Vamos parar para dar assistência aos drogados, aos avarentos, aos bêbados, a feiticeiros, queridos. Não estamos aqui, meus amados, como eu sempre digo, para falar de religião, não, para a gente não perder tempo. Vamos falar de amor, vamos praticar o amor, vamos viver o amor. Foi para isso que Deus nos chamou, foi para isso que Deus nos escolheu. Quantas pessoas você viu na rua hoje e olhou assim que estavam se drogando e você disse ou pensou: olha, o drogado está assim porque quer. Ele está assim porque procurou. Conselho foi o que ele mais teve, querido. Não é assim, não. Não veja o drogado, não. Faça como Jesus fez. Ele não olhou e viu o cego, ele olhou e viu o homem. Olha e veja o homem ao invés do drogado. Aleluia, glória a Deus. Veja o homem ao invés de ver o drogado. Quando Jesus viu aquela prostituta, ele não olhou para ela como os homens estavam querendo apedrejar e disse: vamos apedrejá-la, que é uma prostituta. Os homens olharam para aquela mulher e enxergaram o pecado e a prostituição daquela mulher. Não, Jesus olhou e viu uma mulher. Jesus não viu uma prostituta. Jesus viu uma mulher e Jesus perdoou porque ela se arrependeu. Quantas vezes passamos por pessoas embriagadas? Este homem só vive bêbado. É porque quer. Esta mulher só vive bêbada. Ele está com essa enfermidade porque ele procurou. Queridos, antes de olharmos para quem ele é, queridos, antes de olharmos para o que ele tem, vamos procurar olhar no amor de Jesus. Porque o amor de Deus vai dizer: olha, não condena. O amor de Deus vai dizer: olha, socorre. O amor de Deus vai dizer: olha, leva um pão. O amor de Deus vai dizer: leva uma água. O amor de Deus vai dizer: leva um prato de comida. O amor de Deus vai dizer: ministra uma oração. O amor de Deus vai dizer: prega a minha palavra. O amor de Deus vai dizer: abraça. O amor de Deus vai dizer: sara as feridas, querido. Precisamos abrir a nossa visão de igreja, queridos. O que é que estamos fazendo, amados? Ocupando bancos de igreja, censurando quem não é do mesmo credo que nós, censurando quem não tem a mesma opção que nós e que rege a palavra de Deus. Eu estou falando da opção sexual que as pessoas escolhem hoje. Eu vou discriminar, eu vou olhar por cima. Não, queridas, eu os amo. Se precisar, eu boto no meu colo, queridos. Se precisar, eu dou o meu ombro, querido. Eu não devo, nem quero, nem posso discriminar. Por que eu faria? Não vejo um motivo para discriminar. Não vejo um motivo para passar de largo. Queridos, existe uma palavra que precisamos viver, é o amor. Jesus disse que veio para quem precisa dele. Você não precisa do conforto de Deus? Você não precisa do amor de Deus? Será que é só você? Onde está o amor da igreja? Onde está o amor da sociedade, queridos? A gente conquista as pessoas. Depois a gente vai pedindo a Deus que venha nos dando sabedoria para levar a palavra, querido. Mas primeiro vem o amor.
O amor, ele é o vínculo da perfeição. Porque tem tanta gente aí errada. Porque tem tanta gente que não consegue amar. Porque é diferente. Eu não amo porque é diferente. Eu não tenho amizade porque é diferente. O que é ser diferente, querido? Diferente é não saber amar. Diferente é não saber perdoar. Diferente é não saber dar um abraço, dar uma palavra de conforto, ministrar uma oração, dizer que Jesus ama, cura, restaura, batiza, prepara e leva para o céu, queridos. E Deus, eu tenho certeza que hoje Ele olha para qualquer um, querido. É por isso que eu não entendo, eu não consigo, por mais que eu pense, eu digo, meu Deus, eu não consigo entender essa sociedade. Como é que eu posso olhar para qualquer tipo de pessoa, independente de qualquer posição que tenha na vida, querido? Como é que eu posso olhar e dizer, lá vai isso ou lá vai aquilo? Não, ali vai um homem. Eu não quero saber o que ele faz. Ele tem um coração e tem uma alma para dar a Deus. Ali vai uma mulher. É porque o meu Senhor, aleluia, o Deus que eu sirvo, o Deus de amor, quando Ele olha assim. Ele não olha me acusando, jogando pedra, não. Temos um testemunho de uma mulher prostituta que todos estavam com pedras nas mãos para jogar, queridos. E ele disse, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo conhece essa história, querido. Eu já ouvi pessoas falarem e ficarem tão emocionadas com essa história. Mas deixa eu te dizer algo em nome de Jesus. Você se emocionar com essa história é muito pouco, é muito pequeno, me perdoe em nome de Jesus. É muito medíocre. Você se emocionar, mas você não amar a prostituta. Você não ter uma palavra de conforto. Você negar um copo d'água porque ela é uma prostituta. Você não dá um abraço porque ela é uma prostituta. Queridos, precisamos rever nossos conceitos. Bendito seja o Senhor. Mas eu quero já encerrar, meus amados. Que ele disse o seguinte. Quando os pais dele dizem no final, ele já tem idade e poderia falar sobre si por isso mesmo. Então, chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhes disseram, quando eles chamaram pela segunda vez, diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, se é pecador não sei, uma coisa sei. Eu era cego, agora vejo. Quando os judeus disseram, eles disseram assim, nós sabemos que esse homem é pecador com Jesus. Nós sabemos que esse homem é pecador. E já estamos sabendo aí, fomos informados, né? A vizinhança informou que ele orou, colocou uma lama nos seus olhos e você voltou a ver. Como que esse homem é pecador? Aí o cego se posiciona. Olha, se ele era pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora vejo. Aleluia. Então, qual é a nossa posição? Se A ou B tiver errado, não tem problema. Eu vou me aproximar a si mesmo. Eu vou levar a luz. Eu vou levar uma palavra de restauração. Eu vou levar uma palavra de conforto. Então, queridos, muitas vezes nós estamos cegos, mas hoje Deus está abrindo os nossos olhos. Vamos amar. Não vamos mais estar apontando os defeitos e erros de ninguém, não. Deus não deu autoridade para ninguém estar apontando nem falando de defeitos e erros de ninguém, não. Ele disse, olha, Irenise, primeiro, para tu tirar a pedra que está no olho do teu irmão ou o cisco, tira primeiro a pedra, o argueiro que está em teus olhos. Ele disse, olha, antes de você falar de qualquer pessoa, você olha para a sua vida. Aí depois você vai dar uma de santo, você faz o que você quiser. Embora Deus diz que na mesma medida que você medir, você vai ser medido. Não esqueça disso, é regra. E ninguém foge disso aí. Então a palavra de Deus também nos diz, olha, não julgueis para que não sejais julgados. Ele disse, não julga, para que você não venha ser julgado. E nós olhamos para as pessoas já julgando essas pessoas. Mas o cego estava muito feliz. Eu não sei quem ele era. Não sei se ele era pecador. Eu só sei de uma coisa. Eu sei que eu era cego, mas agora estou vendo.
Então, que nós possamos, essa madrugada, amados, abrir a nossa visão espiritual e procurarmos levar amor, procurarmos nos posicionar, procurarmos levar a palavra de Deus, a palavra de restauração, a palavra de conforto. Nós fomos chamados, queridos, para abrir os olhos dos cegos. Mas como é que eu posso abrir os olhos do cego se eu estou cega? Eu estou tão cega que eu não estou amando. Só porque ele está em pecado. Eu estou olhando o pecado dele quando Deus olhou e viu um homem. Só porque ela está na prostituição, ela está em pecado. Eu olho e vejo o pecado e não me aproximo. Quando Jesus olhou e não viu a prostituta, ele viu uma mulher. Precisamos abrir a nossa visão espiritual, amados. Precisamos levar a palavra, levar amor. O mundo já tem muito ódio. Vamos procurar amar, perdoar, procurar abençoar, levar a palavra da cruz, palavra de restauração. A palavra de Deus é um livro perfeito. Tem assunto para todas as questões e resposta para todas as perguntas. Bendito seja o Senhor. A minha oração ao Eterno é que Ele continue abençoando vocês poderosamente e que Ele traga a existência na vida de vocês o que não existe. Eu não sei o que vocês estão sonhando. Eu não sei o desejo do coração de vocês, mas o Senhor disse que sujeitaria as nações debaixo dos vossos pés. Nós precisamos orar pela nossa nação, orar pelos nossos filhos, orar por nossa família, porque os tempos são muito difíceis. E essa é a minha oração, que Deus continue abençoando vocês. Eu quero dar um testemunho muito rápido aqui, porque eu prometi a 2 pessoas que faria isso, que me pediram, não vou dizer o nome, mas estão me ouvindo. É que na ministração anterior, eu recebi alguns depoimentos de pessoas que foram alcançadas através dessa palavra. Eu recebi depoimentos maravilhosos de pessoas que estavam pensando até tirar a própria vida e não fizeram, queridos, por causa dessa palavra. E a gente se sente tão pequeno diante de Deus. É por isso que eu estou dizendo, a gente tem que pregar o amor, tem que pregar a palavra. E você escutar assim, uma pessoa mandar um testemunho assim para você, que não tirou a vida naquela madrugada por causa da palavra, queridos, é algo muito forte. Agora você imagina, se eu parasse aqui, perdesse essa bênção, que é esse canal, não é que é o Facebook, não é essa tecnologia, e começasse a falar coisas que não edificassem, talvez essa pessoa não tivesse viva. Ela disse que através da ministração sentiu algo tão grande da parte do Senhor que desistiu de todos os seus planos para tirar sua vida. E eu louvo a Deus. Recebi um depoimento de um rapaz também, que ele estava sem pegar o violão, ele já estava entregue. E naquela ministração, ele tirou o violão dele, tirou a poeira. Ele disse que não amanheceu mesmo cantando, porque já não aguentava mais de tão exausto que ele estava de cantar. Gente, essa é a palavra de restauração. Essa é a palavra da cruz, a palavra da fé que nós pregamos. E eu já falei no início dessa transmissão que na medida do possível eu vou responder vocês. Tem muitos pedidos de oração. Tenho certeza que eu vejo isso com muito carinho, todos esses pedidos. Eu não digo que tenho lido todos, porque quando eu penso que estou mais ou menos, aí vem mais de madrugada. Eu tenho apresentado a Deus a vida de cada um de vocês. Que Deus venha abençoá-los poderosamente. Que a mão do Eterno continue estendida sobre vocês. E que, se Deus quiser, próximo sábado de meia-noite, estaremos aqui para falarmos do amor do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Que vocês tenham um domingo maravilhoso e abençoado na presença do Senhor. E eu amo muito vocês. Muito obrigado por estar conosco até esse horário. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Amém?